Irmãos, o presbítero Marco Túlio tocou num ponto aqui que mexeu comigo, o medo. Nessa pandemia, inclusive, eu sou um tanto quanto nervoso, sou um tanto quanto agitado. Todas as vezes que eu saía de casa nessa pandemia, se eu fosse no mercado ao lado... Perdão, irmãos, só um minuto. A máscara não deixa a gente falar. Toda vez que eu saía de casa, ia no mercado ao lado, eu voltava, tomava banho, e antes de sair eu passava cloro nas mãos. As pessoas passavam álcool, eu passava cloro nas mãos. Até a pele minha foi ficando ressecada por causa do medo. Mas eu sempre soube que esses métodos, todos são frágeis, todos são ineficazes. Vacina, inclusive, eu não acreditava na vacina. Tomei, questão de força maior, né? Praticamente obrigado. Mas sabia que era ineficaz. Porém, a gente era obrigado a fazer, né? Então fizemos. Irmãos, a lição nossa dessa semana, de hoje, é a lição de número 6, que traz o título Pequenos Grupos ou Células Evangelísticas. Acontece que seria a 5 hoje, porque na sequência o Walter ia dar a 5. Como eu deixei em responsabilidade dele, eu preparei a 6. E aí nós vamos dar a 6 e domingo que vem, então nós voltaremos um pouco e falaremos a 5ª lição. O objetivo dessa lição, pequenos grupos, é convencer-se de que os pequenos grupos são necessários para o crescimento da igreja. E a nossa lição de hoje está baseada em Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42, é o último versículo do capítulo 5. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A introdução da nossa lição de hoje está baseada neste ide de Jesus, de anunciar a Jesus a todas as nações da terra. A lição gira em torno de mais de Mateus 28, versículo 18 a 20. Porém, o texto básico está na revista, traz esse texto, então nós usamos esse texto. Mas nós vamos frisar bastante sobre Mateus capítulo 5, versículo de 18 a 20. Células são pequenos grupos que normalmente se reúnem uma vez por semana nos lares com pessoas da igreja para partilhar a palavra de Deus, para cantar, para orar e estar anunciando o evangelho às pessoas que são nossos vizinhos, são nossos amigos. Então, por isso que os pequenos grupos são realizados normalmente na casa de pessoas da igreja, pessoas já consagradas ao trabalho, para evangelizar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Os pequenos grupos têm a finalidade de atrair as pessoas. A pessoa que é convertida, às vezes ela chega na igreja e fica deslocada. A recém-convertida é melhor, né? E os pequenos grupos faz com que as pessoas se aproximam mais umas das outras e com as pessoas da igreja. Então esse é o objetivo principal dos pequenos grupos.
Por serem reduzidos nesses grupos, facilmente acontece a aproximação das pessoas e a formação de boas amizades, permitindo aos líderes discipular os participantes de forma muito mais fácil. A organização celular cria também oportunidade para o aprendizado individual e coletivo, revelando dons e talentos. Às vezes, quando nós falamos com as pessoas amigavelmente, se torna mais fácil de anunciar o Evangelho. Quando nós apenas usamos a etiqueta, usamos o preparo intelectual, às vezes a pessoa fica semi-deslocada, ela fica preocupada com a oratória, com relação à maneira que o crente leva a palavra para o não crente. Então ele fica deslocado, fica incomodado, fica preocupado. E quando há essa aproximação, amigos nos lares, então fica mais fácil de evangelizar. Além disso, as células têm um papel preponderante no evangelismo e na integração de visitantes no corpo de Cristo. É bastante comum que algumas pessoas decidam por aceitar a Jesus e depois deixam de ir à igreja porque se sentem um tanto quanto desambientadas. Nós já falamos sobre isso, né? E é razoável que isso ocorra. Nesse sentido, a célula serve para conectar o visitante a uma vida de comunhão prazerosa nos pequenos grupos. Vamos começar a entender verdades fundamentais da Bíblia que vai nos direcionar a um processo de transformação de nossa alma e na mudança de nossas tendências e valores. Começaremos com uma importantíssima revisão das verdades bíblicas sobre a nossa salvação eterna. Veja algumas recomendações importantes para você que lidera uma célula. Não se preocupe pelo fato de você não ser perfeito em tudo que você vai ensinar, mesmo porque ninguém ainda é perfeito. Você não pode apresentar aquilo que você não é. Aliás, o Espírito Santo quer usar você, a nossa transparência e honestidade para mais importante é você andar na luz e viver uma vida digna de ensinar a palavra de Deus. Saber que você já tem Deus consigo e Ele usará você para isso. Para isso nós precisamos orar antes dos encontros do grupo. Ore com fé e creia que o Espírito Santo que está dirigindo você é que tudo vai acontecer conforme a vontade soberana do Senhor. Prepare com capricho cada parte do programa e envolva sempre outras pessoas nas diversas partes da reunião. Isso dá dinamismo e oportunidade para treinamento. Receba todos com muita alegria e ânimo contagiante, como alguém cheio do Espírito Santo que você é realmente. Seja sensível às necessidades e orem por cada um dos membros do grupo. Primeiro ponto da lição. Primeiro ponto é o propósito ou a missão eterna da igreja em relação ao mundo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Salomão fala isso, há tempo para tudo, né? Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. Há coisas que nós imaginamos ser ruim, mas ela tem um propósito. Deus tem um propósito com aquela passagem que nós temos na vida de sofrimento, ou para fazermos parte dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A tarefa primordial da igreja é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E proclamar o Evangelho significa reunir os crentes em igrejas locais, onde eles têm a oportunidade de serem edificados na fé e se tornarem eficazes para o serviço, e assim implantar novas igrejas no mundo inteiro. Isso nós temos a afirmação em Efésios capítulo 3,
versículo 10 e 11. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode. Se não, eu tenho o texto transcrito aqui, eu já leio para os irmãos só escutem. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos participantes, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, às vezes eu tenho problema, eu falo uma palavra errada por causa da vista, a vista me trai um pouco, às vezes eu vou falar uma palavra e falo outra. Porém, o ponto mais abrangente está em Mateus, em que o dono da igreja determina aos seus apóstolos, o ide. Jesus é o dono da igreja e ele determinou. O ide aqui está no imperativo. É uma ordem, não é um pedido, não é um conselho, não é isso deveria ser, não, isso tem que ser. Tem que ser. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, versículo 18 e 19, 18, apenas a parte B do versículo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja bem, o ide aqui, quando Jesus fala ide, por quê? Porque ele tem autoridade. A autoridade de Jesus é soberana, é máxima, é absoluta. Ele fala ide porque a autoridade é dele, está com ele. Então ele fala ide porque é realmente capacitado para dizer ide. Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que Jesus enfatiza essa determinação no Evangelho de João, quando ele exemplifica a sua ordem com a ordem do Pai. O Pai deu autoridade para ele e ele exemplifica. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando ele dá essa ordem para os discípulos, ele fala, como o Pai me enviou, também os envio. Eu posso fazer isso, eu tenho autoridade para fazer isso. Portanto, a missão intransferível e urgente para a igreja é a proclamação do Evangelho, em que a Bíblia destaca como finalidade da sua existência principal. Uma igreja comprometida com a grande comissão, que está em Mateus, nós já citamos, é aquela que está sempre envolvida no intuito de evangelizar e discipular, mas também é aquela que planta e revitaliza as igrejas. Ela deseja ver o reino de Deus crescer através do seu próprio ministério. Esta igreja quer ver o reino expandir-se além das suas próprias paredes. Com esse dinamismo, vai facilitar muitas atividades evangelísticas para além de si mesma, de modo a atrair pessoas de fora para o seio da igreja. Precisamos encorajar outras igrejas no sentido de expandir o campo missionário, abrindo congregações e pontos de pregação da palavra, onde todos se empenham para cultivar uma nova mentalidade de equipe com outras igrejas centradas no Evangelho entre os próprios membros. Pastor Arival foi um dos primeiros a implantar essa ideia aqui no nosso meio, com relação a pequenos grupos. Houve algumas resistências. Eu ouvi algumas pessoas protestando que isso não funcionava, e eu quero confessar aos irmãos que eu mesmo fui um dessas pessoas. Por quê? Porque quando quando foi fundada esta congregação, que hoje é a igreja, pelo reverendo Ailton de Souza e sua esposa e seu filho, eles eram apenas os três, e
eu fui visitá-lo e ele nos convidou para fazer parte da congregação. Eu era presbítero lá na primeira igreja de Taboão da Serra, lá no Clementino. E eu falei, pastor, como tem pouca gente, não tem quase ninguém, vamos fazer as reuniões em casa, eu convido os vizinhos. Ele falou, ótimo, uma boa ideia. O pastor Arivaldo já tinha colocado essa ideia. E nós convidamos algumas pessoas. No primeiro dia foram alguns vizinhos. No segundo dia, não foi mais ninguém. Terceiro dia, não foi mais ninguém. Ficou só eu com minha esposa e o pastor Ailton. E aquilo foi dando uma sensação de esfriamento e de desânimo e de desinteresse e de falta de fé. Eu falei, pastor, vamos parar por aqui. Vamos ficar só na igreja mesmo, porque em casa não dá certo. Mas essa lição, por exemplo, isso é uma tendência que nós temos de esfriamento, isso é a arma do inimigo. O inimigo não quer que nós evangelizemos. Nós temos aqui na igreja o presbítero Moser, que é um evangelista nato, ele tem facilidade extrema de evangelizar, ele começa falando das pessoas, ele é comerciante, ele começa falando das pessoas, do produto dele, e já embute na conversa o evangelismo, a pessoa de Cristo, a maneira de como ele deve chegar ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento de Jesus Cristo. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade, por isso talvez, pode falar, meu irmão, fala bem alto, por gentileza, que eu escuto pouco, viu? Essa lição aqui eu escrevi baseado nos comentários do reverendo Augusto Nicodemos. Eu gosto muito dos comentários dele, tem pouca coisa da revista nessa lição. Eu peguei quase tudo do reverendo Augusto Nicodemos. E ele fala que os pequenos grupos é importante quando o líder tem paixão pelas almas. Isso é muito importante, isso que o meu irmão começou falando. O desejo de evangelizar, o desejo de levar a pessoa a Cristo, é a pena, é a dó, vamos dizer assim, em termos mais comuns, né? É a dó que a gente tem de ver uma pessoa andando de determinada forma e que está andando a passos largos para a perdição. Nós temos orado aqui, nós temos reunião de oração, nós temos orado por pessoas, eu vou citar o nome de um rapaz lá que é meu vizinho, eu tenho ajudado ele, dando alimento e falando alguma coisa de Cristo, mas teve um dia que ele estava alterado e ele falou, não quero ouvir, não quero ouvir. Eu tenho chorado diante de Deus por esse rapaz, ele chama Fábio. Hoje mesmo, quase todo dia eu falo lá em casa com relação a ele. Ontem
ele não pegou o leite, eu dou para ele leite, pão, alguma coisa, eu dou para ele de manhã, ele passa lá e chama, e ele não tem pegado. Ontem ele passou por mim assim, só olhou de lado assim, não falou nada comigo, mas estava bêbado que fazia até dó. Eu cheguei e falei, Beth, eu já perdi a esperança. Não tem jeito para esse rapaz. Para Deus não há, ainda usei essa expressão, para Deus não há impossíveis. Eu sei que Deus pode, mas ao meu ver, não tem solução. Não tem mesmo, porque cada dia pior. Ele ficou internado 42 dias, já não estava nem conseguindo andar mais. Ele andava e caía, tropeçava. Bem, vamos voltar à lição, né? O pastor Augusto Nicodemos fala que o que nos leva a formar pequenos grupos é o desejo de anunciar o evangelho para as pessoas, especialmente para vizinhos, amigos e vizinhos que estão caminhando passos largos para a perdição. Esse é o id de Jesus, anunciar a todas as nações. Nós não sabemos quem é salvo, não está escrito na testa quem é eleito, quem Jesus já escolheu antes da fundação do mundo, porque os nossos dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles ainda havia, né? Aliás, melhor, inverge a frase, né? Meus dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles ainda... Me ajuda aí, presbítero. Meus dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles ainda havia acontecido, né? Então isso aqui é a situação. Então nós temos que anunciar para todos, porque nós não sabemos quem é escolhido. Às vezes é um parente nosso que está do nosso lado e nós não sabemos se ele é escolhido ou não, se ele é eleito ou não. Porque a eleição, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Vamos continuar. Vou repetir aqui só o final do parágrafo para encaixar no texto bíblico. Achou aí, Ana? Pode falar, filha. Isso. O final aqui, ó. O propósito eterno de Deus para a igreja em relação ao mundo é o ministério da reconciliação. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 e 19, nós temos, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Colossenses 1, versículos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esses 3 versículos nos diz com relação à reconciliação nossa com o Pai, através de Jesus Cristo. Este é o propósito eterno de Deus para a igreja. Portanto, na prática, há uma diferença entre propósito e estratégia. Observa bem essas duas palavras. Antes de eu preparar essa lição, eu estava comentando com a Beth, e falava, o propósito e estratégia parece, está bem ali, né? Parece, mas há uma diferença. O propósito é a resolução, é o intento, a decisão soberana de Deus. E a estratégia é a forma,
é a estratagema, é a forma de agir. Veremos isso no continuar da nossa lição. Segundo ponto da lição, alguém quer fazer um comentário? Presbítero Marco Túlio, Fernando, presbítero Celso, diácono Ari, alguma coisa, alguma dúvida do primeiro ponto? Então vamos passar para o segundo ponto da lição, que é a estratégia de Deus para a igreja. A estratégia de Deus para a igreja alcançar o seu propósito é o discipulado. É isso que nós falamos do pequeno grupo. O objetivo do pequeno grupo é para discipular. Ao se tornar um discípulo de Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Portanto, Ele criou a família e a igreja para o nosso próprio benefício. Efésios capítulo 2, do versículo 17 ao 19, nós temos Efésios 2, de 17 a 19. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. A grande comissão, nós já citamos, vamos só reforçar, está lá em Mateus capítulo 28. A grande comissão nos apresenta a forma concisa, a real missão da igreja. Ela é uma instituição especial e criada especialmente para pregar o Evangelho. E é especial porque foi instituída por Cristo. E a pregação é uma tarefa que somente ela, somente a igreja, pode realizar. Porque Jesus priorizou o ministério da pregação do Evangelho. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O propósito da grande comissão é fazer discípulo, e a estratégia básica se resume em 3 mandamentos. Aqui nós vamos falar especialmente sobre estratégia. Os 3 mandamentos a serem cumpridos enquanto se vai pelo mundo a pregar o Evangelho. Os 3 mandamentos são discipular, batizar e ensinar. Repetindo Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, fazer discípulo é chamar indivíduos a confiarem em Jesus como mestre e Senhor. É importante essas 2 colocações aqui. Chamar indivíduos, convencer o indivíduo a confiarem, conforme o presbítero pregou aqui agora de manhã, falando com relação à confiança. Nós temos que confiar no mestre, no dono da igreja, como mestre e Senhor. Às vezes nós temos uma pessoa como mestre, admiramos ele como mestre, mas não temos ele como Senhor. Ele lá e eu aqui. Ele cuida das coisas dele e eu cuido das minhas. Ele é capacitado, ele tem boa oratória, ele tem um conhecimento vastíssimo no assunto, mas esse assunto aqui trato eu. Esse aqui é particular. Então nós temos que convencer o inimigo a convencer o amigo a ter Jesus Cristo como mestre e Senhor. Fazer discípulo é também reproduzir pessoalmente o caráter de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No texto de Mateus 28, a grande comissão, existem 5 pontos básicos.
para o discipulado ou para o desenvolvimento do reino de Deus. Vejamos o texto, 18 a 20 novamente. Quer falar, irmão? Não. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, parece uma redundância, Mateus 28, mas a lição explorou bastante esse versículo para, nas colocações, reforçar o assunto dentro da Bíblia. Eu tenho, cada pessoa tem um estilo, tem uma maneira de, e eu uso bastante, o meu estilo é usar bastante a Bíblia. Ainda que a revista não traga textos, a minha Bíblia tem referência, eu vou atrás da referência, eu vou atrás do comentário. Eu tenho 3 Bíblias de estudo, então eu vou atrás dos comentários e me baseio nos versículos dentro daquele comentário que reporta a outro texto. Então, a minha maneira é usar bastante a Bíblia. E o texto muito explorado pelo pastor Augusto Nicodemos foi esse aqui de Mateus 28, Marcos e Mateus. No texto básico de Mateus, a grande comissão, nós acabamos de falar, existem 5 pontos básicos. São eles: orar, evangelizar, batizar, edificar e enviar. Vamos discorrer sobre esses assuntos. Segundo ponto, o 1 diz orar em 2 sentidos. Veja bem, observa bem. Orar para que abram portas a fim de encontrarmos pessoas a serem evangelizadas. Às vezes nós temos um vizinho de perto e nós não despertamos o nosso interesse de buscá-lo. E se nós orarmos, o próprio Espírito de Deus vai nos revestir de capacidade de lembrar dessa pessoa, de ter oportunidade de chamar essa pessoa para vir ouvir o Evangelho. Então, primeiro, orar nos 2 sentidos, para que se abram portas, e em segundo lugar, orar para que a pregação seja feita com intrepidez no poder do Espírito Santo. Orar nos 2 sentidos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. 1 João, carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos parar um pouquinho aqui. Se nós pedirmos alguma coisa que está dentro da vontade de Deus, Senhor, me mostra para quem eu devo evangelizar. Se nós pedirmos com confiança, Ele vai nos mostrar. É o fulano, é o José, é o Pedro, é o Antônio. É esse aqui que você tem que confiar. E vai nos capacitar também para termos a diplomacia de falar com Ele palavras agradáveis que o incentiva, que o interessa a vir ouvir a palavra do Evangelho. Segundo texto de 1 João, nós lemos apenas o versículo 14, agora o 15. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, se nós pedimos que estiver dentro da vontade dEle, Ele vai nos atender. Agora, se nós pedirmos aquilo que não está na vontade de Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de nos atender. Ele vai simplesmente ignorar, porque não está dentro da vontade de Deus. Então, por isso que nós pedimos: Senhor, nós te oramos em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é que o Pai vai atender. E estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ainda o texto bíblico, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9. 1 Coríntios 16, verso 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque
uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo fala: eu vou permanecer aqui em Éfeso até tal data, porque uma porta grande se me abriu para evangelizar, e eu vou permanecer aqui. Agora, existem muitos adversários. Os judeus perseguiam Paulo desde Jerusalém. Ele vinha, quando eles sabiam que Paulo estava em tal cidade, eles encaminhavam para lá um grupo, para esse grupo perseguir o Paulo o quanto possível, o máximo possível, se possível até a morte. Então, ele diz que há muitos adversários. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4, nós temos: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Segundo lugar, como nós citamos, o primeiro era orar, o segundo, orar no sentido de mostrar a pessoa, e agora o segundo lugar, orar para que a pregação do Evangelho seja feita com intrepidez e no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra da verdade, E 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17 a 19. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sim. Perguntaram para o Charles Spurgeon qual era o segredo de tantas pessoas converterem as pregações que ele fazia. Qual o poder que ele tinha? Ele falou assim: o poder não é meu, o poder é do Espírito Santo. Enquanto eu estou no púlpito, existe várias pessoas, me parece que uma vez ele citou 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas, que estão aí no porão da igreja, orando em meu favor, para que essa palavra seja feita com intrepidez e com poder do Espírito Santo. Então, Charles Spurgeon era um pregador vastíssimo, de um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, e tinha realmente o poder, mas o poder não vinha dele, vinha do Espírito Santo. 2.2 é evangelizar ou fazer discípulo, é lá dos
dos métodos lá de evangelismo. Fazer discípulo é a atividade da igreja. A igreja tem que se incumbir disso, ela tem que se conscientizar que é uma atividade da igreja, é a responsabilidade da igreja fazer discípulo, anunciar a palavra, ensinar a palavra. Marcos 16, versículo 15, eu já li aqui, vamos repetir novamente, né, que a lição está em cima desses dois textos, Mateus e Marcos. Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a atividade da igreja. 2.3, batizando. Batizar é um método bíblico de incorporar o novo membro na igreja. Quando a pessoa converte, ele demonstra realmente conversão, a igreja tem a responsabilidade de batizar esse novo crente. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 8, 36 a 38, é o episódio lá do eunuco, que era oficial da Candace, né, a rainha dos etíopes, e o Espírito diz para Filipe: corre e aproxima-te deste carro. Primeiro ele falou: desce pelo caminho de Gaza, porque tem uma pessoa lá que precisa ouvir o evangelho, né? São minhas palavras. E aí ele diz: aproxima-te, o Espírito diz para o Filipe: aproxima-te desse carro. E ele corre, aproxima, e o eunuco vai lendo o texto lá de Isaías, que diz: como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, e etc. Mateus 36 a 38. Seguindo eles caminho fora, o Filipe já estava no carro com o eunuco, nesse meio aqui do texto. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco, e aí o Espírito arrebata Filipe, e o eunuco não o vê mais. 2.4, edificar. Edificar é ensinar a guardar, é treinar, é pregar aos novos convertidos e preparar os novos convertidos. Atos 20, versículo 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, palavras do apóstolo Paulo, quando ele pregava e as pessoas recusavam aceitar o evangelho. Então, esse texto de Atos 20. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O apóstolo Paulo aqui aconselhando a Timóteo para ser testemunha, transmitir a homens fiéis e idôneos para treinar outros para pequenos grupos, ou para a igreja, né? 2.5, enviar. Enviar é o ato de comissionar o novo crente já preparado a formar novas células de evangelismo ou de evangelização. Marcos 16, 15 e 16. O 15 nós já lemos, vamos ler em seguida o 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Após a ressurreição, Jesus exerce autoridade absoluta
no céu e na terra. E essa autoridade foi concedida a ele pelo próprio Deus, pelo Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11, nós temos: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 10, depois nós vamos para o 22 e 23. Eu vou citar no momento em que eu for ler. Versículo 10 diz: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus Pai deu a Jesus Cristo como prêmio à igreja, para ele, porque ele morreu pela igreja, ele fez todo o sacrifício, então Deus deu a ele o Filho como prêmio, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A maior e mais inquestionável verdade que a Bíblia revela de capa a capa é que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, e que Ele é a expressão exata de amor. Ele é Deus, foi Ele quem nos criou, e é por natureza bom e misericordioso. Salmo 100, versículo 2, 3 e 5, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, o nosso tempo esgotou, e eu não vou ser atrevido de tomar mais tempo. Nós ficamos apenas no segundo ponto. O terceiro ponto iria entrar agora, porém, como não há tempo, na próxima oportunidade nós damos sequência a essa lição, que realmente é muito importante. Eu confesso que o final aqui da lição, acho que é mais impactante ainda do que os dois pontos primeiros, primeiro e segundo. Que Deus os abençoe. Segundo ponto, alguém quer falar alguma coisa com relação aos métodos, à estratégia de pregar o Evangelho? Aqui a estratégia principal aqui é formação de pequenos grupos nas casas para evangelizar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Alguém quer fazer algum comentário? O momento é oportuno. Se não, vamos passar a palavra para o nosso pastor, que vai conduzir o encerramento da escola dominical. Que Deus os abençoe, irmãos.